Olá, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus a sua vida, tá bom? Vamos continuar aqui então o nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Apocalipse, esse livro que foi escrito pelo apóstolo João quando estava preso na ilha de Patmos por pregar o evangelho, né? Estamos no capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor, agora, no capítulo 6. No vídeo passado, nós começamos a estudar o capítulo 6 e já limos o versículo 1 e o versículo 2. De que se trata o capítulo 6 de Apocalipse? Da grande tribulação. Eu falei muito sobre isso no vídeo passado, tá? Então é muito importante que você acompanhe a série, né? Se você não viu o vídeo passado, é interessante então que você veja o vídeo passado. Para isso é só você se inscrever no meu canal e busca lá a playlist que diz Estudo do Apocalipse. Ali está todos os vídeos em sequência, né? Desde o capítulo 1, para que você não fique perdido aí na sequência, tá bom? Então, no capítulo 6, o Espírito Santo, através do apóstolo João, vai falar, né? O Senhor Jesus revelou para ele as coisas que vão acontecer. E vai acontecer neste mundo a grande tribulação, aonde isso vai acontecer quando a igreja seja arrebatada, né? Depois do arrebatamento da igreja. E aí vai começar esse período de 7 anos de grande tribulação. Coisas terríveis que nunca antes aconteceram e nunca vão acontecer semelhantes, tá? Então é o fim, né? É o fim da injustiça, né? Deste mundo, né? Onde Deus virá com a sua ira e com o seu julgamento, promoverá então um novo céu, uma nova terra. Vai vir um juízo de Deus depois disso tudo, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Hoje eu quero falar um pouco mais, seguindo aqui a sequência, né? Sobre a grande tribulação, tá? Nós cremos que a igreja não passará por esta grande tribulação, mas aqueles que não creram no Senhor Jesus, que não nasceram de novo, vão passar pela grande tribulação e vão sofrer aquilo que nunca antes na história da humanidade alguém sofreu, né? Em escalas assim muito maiores do que nós já vemos nos dias atuais ou como já aconteceu anteriormente, tá? Então vimos que o Jesus abre o primeiro selo e sai o cavalo branco, que representa então o anticristo que vai governar esse mundo aí durante então o período da grande tribulação. Isso nós vimos no versículo 1 e no versículo 2. Mas antes de ler o versículo 3, vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos abençoe, que nos ilumine e que aonde chegar esse vídeo chegue também a uma edificação, um despertamento, um temor e assim gere conversões. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui eu estou mais uma vez gravando esse vídeo, lendo a Tua Palavra. A Tua Palavra diz, bem-aventurado aquele que lê o livro de Apocalipse, meu Deus, e se prepara e se entrega. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me ilumine e me dê sabedoria, conhecimento, inteligência, luz para transmitir a Tua Palavra. E aonde chegar esse vídeo com a Tua mensagem, então que chegue também conversão, arrependimento, temor e salvação. Meu Pai, é isso que eu te peço, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja através desse vídeo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, então, no versículo 3, capítulo 6, versículo 3, é importante que você abra sua Bíblia e leia junto comigo, tá? Aqui no versículo 3 diz assim, quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, né? Lembre-se que nós já falamos, certo? Que João vê Jesus pegando da mão do Deus Pai o pergaminho,
o livro selado com 7 selos, que ninguém era digno nem de olhar para ele, quanto mais abrir. Somente o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, né, foi digno, porque ele é sem pecado, e nenhuma outra pessoa poderia ter pego esse livro, esse pergaminho, porque todos pecaram, né? Maria pecou, José pecou, todos os apóstolos e profetas pecaram, ninguém foi digno, né? Ninguém, nem um homem de Deus do passado, do presente ou do futuro, será digno de pegar esse livro. Somente o Cordeiro, né, é santo, puro, imaculado, que é o Senhor Jesus. Então, somente a ele toda honra, glória e louvor. Amém? Então, ele pega este selo e ele abriu o primeiro, sai o cavalo branco, já falamos que é o anticristo, e aqui no versículo 3 diz que ele quebra o segundo selo. Então, cada selo que Jesus vai quebrando é um acontecimento da grande tribulação. Tá? Então, é uma sequência, né? Deus é tão maravilhoso, a Bíblia é tão maravilhosa, o livro de Apocalipse é tão maravilhoso, que ele nos revela, inclusive a palavra Apocalipse significa revelação, né? Ele nos revela as coisas que vão acontecer no futuro. Inclusive ele fala aqui detalhadamente como será esse período da grande tribulação. E quando ele abre o segundo selo, aqui diz o seguinte: ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha, venha. Então, o segundo ser vivente, né, uma criatura celestial, ele diz, venha. E saiu outro cavalo que era vermelho. Então, é Deus que permite os acontecimentos da grande tribulação. Tudo que acontece só acontece pela permissão de Deus, da maneira que ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser. Ele é o soberano. Não é o homem, não é o diabo, não é ninguém que determina as coisas que vão acontecer. Tudo é predestinado por Deus. E aqui ele dá a ordem, né? Para que venha o cavalo vermelho, né? Diz aqui no 4, né? E saiu outro cavalo que era vermelho, vermelho. E o seu cavaleiro foi dado, ao seu cavaleiro foi dado poder, para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, o que vai acontecer na grande tribulação, quando Deus permita que venha esse cavalo vermelho, o seu cavaleiro, porque as cores, né? Deus trabalha aqui com as cores. O cavalo branco representando a paz, o anticristo vai trazer uma falsa paz. Então, no começo da grande tribulação, haverá uma falsa paz mundial, todos vão estar felizes com o anticristo, mas essa paz mundial vai durar muito pouco, até que venha o cavalo vermelho, porque o vermelho simboliza sangue, muito derramamento de sangue. Ele diz aqui, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra. Então, a partir desse momento acabou a paz. Não haverá paz. Ninguém no mundo terá paz na terra, ou seja, será algo mundial, não é somente em alguns países, não será somente em algumas cidades, não, em todos os lugares. Em todos os cantos da terra, países, cidades, municípios, aonde tiver pessoas, haverá uma guerra generalizada, tipo uma guerra civil, uma guerra de um contra o outro,
né? E também uma guerra mundial, uma guerra entre países, ou seja, um caos completo, porque ele diz aqui, ó, e fazer com que os homens matassem uns aos outros, Então, o homem, desde que entrou o pecado no mundo, ele se tornou assassino, né? Você vê que o primeiro assassinato que a Bíblia nos mostra já no início da criação. Os filhos de Adão e Eva, né? A Bíblia nos relata lá em Gênesis, se eu não me equivoco, capítulo 4, fala que Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. E Caim, por inveja do seu irmão Abel, o matou sem nenhum motivo, somente porque Deus abençoou Abel pelo que ele tinha feito. Então Caim teve raiva de Deus, teve raiva de Caim e pegou e matou o seu irmão na pura crueldade. Então você vê que dentro do ser humano já existe, dentro de cada pessoa, você vai dizer, não, mas eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, é porque Deus te controla. Porque senão todos nós sairíamos matando uns aos outros. Porque se não fosse a graça de Deus, o freio de Deus, então estaríamos matando. Então você observa que aqui, quando sai esse cavalo vermelho, é como que a graça de Deus sai em uma certa medida, vamos dizer assim, do mundo, e o ser humano se torna violento. O ser humano vai se tornar muito violento. Mas muito, você vê aí que tem pessoas que estupram, que matam, que esquartejam, pais matando filhos, filhos matando pais, irmão matando irmão, vizinhos, né? Muitas vezes por uma palavra, por um olhar, por um pouco de dinheiro, por qualquer coisa, brigas, né? Por uma carteira, por um celular, por um tênis, enfim, por política, por religião, as pessoas se matam por qualquer motivo. Por quê? Porque o ser humano é mau. Não existe, mas fulano é bom, ele não é bom, não existe ninguém bom. Todos são perversos. É que aquele que você diz que é bom, ele tem um pouco mais de graça e Deus freia essa pessoa. Deus freia você, Deus freia a mim, porque senão a gente sairia matando uns aos outros. Mas aqui nesse momento da humanidade, na grande tribulação, quando vem esse cavalo vermelho, essa graça será retirada em alguma medida e o ser humano, vai começar a matar o outro. Isso está escrito aqui, ó. É só você ler aí no versículo 4. E saiu outro cavalo que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens, aqui é homem e mulher, não é só homem não, homem e mulher, adolescente, até crianças, né? Até crianças, né? Matasse uns aos outros. Então isso aqui vai ser tipo um caos que vai se desenfrear nesse mundo de uma maneira assim que você vai sair na rua, você não vai saber se você volta para casa. Ninguém poderá dizer até amanhã, porque pode ser que o amanhã para essa pessoa não chegue. Para você ter uma ideia do que vai acontecer, será algo assim que a gente não consegue nem sonhar. Vai ser um caos, vai ser um inferno, vamos dizer assim, na terra. E isso é só o começo. Quando a gente começar a ler, quando Jesus vai abrindo os outros selos, você vai ver o que vai acontecer, né? Então, esse livro aqui de Apocalipse revela com muito detalhe, com riquezas de detalhe, as coisas que irão acontecer no fim dos tempos, né? E não está longe, hein? Porque Jesus nos fala que a vinda do Senhor está próxima.
os sinais, as coisas que andam acontecendo no mundo, são sinais de que Jesus está às portas, né? E aqui diz o seguinte, que matasse uns aos outros, aí ele conclui, também lhe foi dada uma grande espada. O que pode ser essa grande espada? Essa grande espada pode ser uma guerra mundial, como já houve no mundo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial. Essa pode ser a Terceira Grande Guerra Mundial, né? E naquele tempo, quando houve a Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, quando Hitler, com seu partido nazista, né, declarou guerra, então houve essa guerra mundial, todos os países foram envolvidos, muita gente morreu, milhões e milhões de judeus foram assassinados a sangue frio, foram jogados em câmaras de gás, enfim, coisas assim terríveis aconteceram na Segunda Guerra Mundial, onde o tipo de arma, o tipo de bombas que havia ainda não era tão avançado, né? Já havia a bomba nuclear, você vê que foi lá aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão, né? Estados Unidos jogou sobre o Japão, aquela guerra que houve, e com uma bomba milhares e milhares de pessoas morreram. Então você imagina agora, com a tecnologia, com os drones, com os foguetes, com os mísseis, com as armas químicas, armas biológicas, né? Todo tipo de armamento sofisticado que os países têm, as potências têm, né? Coreia do Norte tem, Rússia tem, Estados Unidos tem, as principais potências têm. Então, quando a Bíblia nos fala aqui de uma grande espada, eu imagino então essas grandes armas e essa guerra que além que vem se a somar já a guerra civil que haverá no mundo, né? De um querendo matar o outro por nada, por qualquer coisa, né? Então, isso acontecerá, vai haver então um derramamento de sangue como nunca vimos em toda a história da humanidade. Nem na Primeira, nem na Segunda Guerra Mundial aconteceu o que vai acontecer na grande tribulação. Por isso que a Bíblia chama de grande. Então tudo que já aconteceu, podemos falar que são pequenas tribulações. O que está acontecendo são minúsculas tribulações comparado ao que vai acontecer na grande tribulação. Então, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não se entregou a Jesus Cristo, né, não nasceu de novo, então corre, dobra os seus joelhos, clama pela misericórdia de Deus, suplique, se arrependa dos seus pecados e creia que o único que pode te perdoar, te salvar é o Cordeiro. É aquele que derramou o sangue na cruz. O sangue dele pode te limpar, não importa o que você fez, não importa quem você é, todos somos pecadores, mas o sangue dele nos limpa. E aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro serão retirados da terra antes que aconteça esta grande tribulação. Tá bom? Bom, vamos para o versículo 5. Vamos para o versículo 5, que diz assim: quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo. Então o primeiro selo, sai o cavalo branco, que é o anticristo, o reinado do anticristo, a falsa paz, né? Vai acompanhando. Quando Jesus abriu o segundo selo, é o cavalo vermelho, que é a guerra que acabamos de falar, né? A morte, o sangue. E agora João vê quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo. Ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então, o que simboliza esse cavalo preto? O livro de Apocalipse são símbolos, né? As cores representam algo, o branco representa a paz, né? O vermelho representa
a guerra, o derramamento de sangue. E o preto, o que ele representa? Ele dá uma dica, uma balança na mão. Uma balança na mão. Para que serve uma balança? Uma balança serve para medir. E essa balança aqui é aquela balança antiga que tem uma madeira em cima, um pau no meio e duas bandejas. Lembra? Você lembra daquele tipo de balança onde se colocava um peso aqui, colocava o alimento aí, se equilibrava para saber a quantidade de alimento, né? Nas feiras, talvez, acho que ainda tem algumas que usam isso, né? Mas você entende, né, do que eu estou falando, aquelas balanças antigas. Então essa balança que João viu, então ele vê o cavaleiro do cavalo preto vindo com uma balança dessa nas mãos para medir. Então esse cavalo preto representa fome, representa essa balança nas mãos dele, representa escassez, racionamento de comida. Então, o cavalo preto simboliza miséria, simboliza fome, simboliza escassez de alimento. Não haverá muito alimento na grande tribulação. Imagine, depois da guerra, depois das pessoas se matando, né? Isso vai gerar um caos no mundo, né? Nas plantações, né? Na agricultura, na pecuária, aonde vai escassear de forma como nunca antes vimos. Nunca antes vimos. Tem países que não conseguem produzir alimento. Você vê a China, tem tanta gente que eles não conseguem produzir alimento para eles. Grande quantidade de alimento que os chineses consomem vem do Brasil. O Brasil é como um celeiro, né? Consegue alimentar a sua população e consegue mandar alimento para outros países, tipo China, né? São toneladas e toneladas de alimento que saem todos os dias do Brasil indo para a China, para alimentar aquela população gigantesca, certo? Então, com essa guerra haverá então, assim, já não haverá mais tanto transporte de comida, a maioria desses países vão faltar comida, as pessoas vão ter uma fome mundial. Olha só o que diz aqui no versículo 5, no versículo 6. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, vamos ver o que essa voz dizia quando sai o cavalo preto. Uma medida de trigo por 1 denário. Olha só. Uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Né? Então, o que isso vai nos falar aqui? O que isso vai nos mostrar aqui? Olha só. Quando sai o cavalo preto. Uma medida de trigo por 1 denário. O que é uma medida de trigo? Quanto é uma medida de trigo? Uma medida de trigo pode ser 1 quilo de trigo, ou 1 libra de trigo, né? Que hoje 1 quilo de trigo serve para alimentar, vamos dizer assim, uma pessoa, para alimentar a pessoa durante o dia, vamos dizer assim, né? E aqui diz que essa medida de trigo vai custar 1 denário. 1 denário. Quanto é 1 denário? O denário, ele era uma moeda romana de prata, que era o pagamento por 1 dia de trabalho. Então, nessa época, a pessoa trabalhava, o trabalhador, né? No final do dia, ele recebia 1 denário. Uma moeda de prata romana. E com esse 1 denário era o salário diário desse trabalhador. Então a Bíblia vai nos falar aqui que na grande tribulação, olha só a riqueza de detalhes que a Bíblia nos traz. Que na grande tribulação, uma medida de trigo, um punhado de trigo, que serve para alimentar uma pessoa durante um dia, vai ser vendida por 1 dia de trabalho. Ou seja, pensa comigo, a pessoa vai trabalhar o dia inteiro, ela vai sair de manhã, vai sair à tarde,
vai buscar trabalho aonde conseguir, vai ser um caos, até para conseguir trabalho, né? E no final do dia essa pessoa vai receber um dinheiro que representa um denário, ou seja, e com esse dinheiro, essa pessoa vai, a única coisa que ela vai conseguir comprar, ela não vai conseguir comprar nem uma sacola de alimentos, não vai conseguir comprar itens de higiene, ela não vai conseguir pagar contas, ela não vai conseguir. A única coisa que ela vai conseguir fazer com esse dinheiro é comprar uma medida de trigo que vai servir para ela alimentar-se, para ela não morrer de fome, literalmente. Então, isso nos mostra que vai praticamente acabar o alimento, a escassez de alimento mundial. Lembre-se que isso aqui nós estamos falando de alguns países, é Brasil, é Argentina, é Estados Unidos, é Europa, é Ásia, não importa o continente, no mundo inteiro, o mundo inteiro vai passar por essa crise, aonde a pessoa só vai ter dinheiro para comprar 1 quilo de trigo, para ela se alimentar durante o dia. Agora eu te pergunto, e aqueles que tiverem a esposa, e aqueles que tiverem filhos, o que vai acontecer com essas pessoas? O que você acha que vai acontecer com essas pessoas? Né? Então, vai acontecer que muita gente vai começar a morrer de fome. Muita gente vai começar a morrer de fome. Vai ser algo terrível. Vai ser algo terrível. E ele diz aqui, 3 medidas de cevada por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Se a pessoa não quiser comprar o trigo, ela vai conseguir comprar a cevada. Só que a cevada é comida para animais, né? Era dada para animais. É um tipo de alimento sem muitos nutrientes, um alimento pobre em nutrientes. Então, tem pessoas que vai começar a comer comida de animais, né? Comida de animais. Então, imagina, se o ser humano não vai ter alimento, imagina os animais. Imagina os animais domésticos, né? Então, você começa a observar aí o que vai acontecer quando esse cavalo preto surja. Vai haver uma grande fome mundial. Fome como nunca antes houve na história da humanidade. Vai haver quando sai esse cavalo preto. E quando isso vai acontecer? Na grande tribulação. Quando Jesus venha, leva a igreja e começa essa grande tribulação. Você vê que são sequências. Vem o anticristo, vem a guerra, vem a morte, vem o derramamento de sangue. Em seguida vem a fome, vem a escassez de alimento. É um desastre atrás de outro. Isso que só falamos aqui até agora de 3 selos. São quantos selos? São 7 selos. E o 7º selo será o pior de todos. Isso a gente vai estudar mais para frente, tá? Vamos passo a passo para você não se confundir, para você não se perder. E ele diz aqui, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho, né? Então, o que simboliza esse azeite e esse vinho? Os estudiosos, os comentaristas bíblicos, teólogos, falam que esse azeite era, na época dos apóstolos, era o que era usado para fazer o pão, né? Não se podia fazer o pão sem o azeite. E o vinho era medicinal. Muitas pessoas não tinham água para beber, a água era contaminada, então era aquele vinho diluído, né? As pessoas bebiam. Então eram produtos assim essenciais, né? Então, quando a Bíblia diz aqui, e não danifique o azeite e vinho, quer dizer, pode ser que seja isso, né? Que pelo menos haverá esse mínimo vai ser uma coisa assim, bem racionada mesmo, tá? Bem racionada mesmo. Então, meu amigo e minha amiga, é algo assim que a gente tem que observar, que a gente tem que pensar muito bem nas coisas que a Bíblia nos revela
nas coisas que a Bíblia nos mostra, né? Então aqui em Apocalipse, no capítulo 6, já estudamos o primeiro selo, já estudamos o segundo selo e já estudamos o terceiro selo. Vamos parar por aqui e no próximo vídeo vamos estudar o quarto selo. Tá? Marca aí onde paramos e vamos estudar o quarto selo. O que vai acontecer? São acontecimentos. Isso é somente o princípio. Ainda estamos no começo do Apocalipse. No começo das coisas que vão acontecer. São muitas coisas que vão acontecer na grande tribulação. Tá bom? Então, se você não viu os vídeos anteriores, volto a falar, vai lá, se inscreve no canal, ativa lá o sino para você receber notificações de novos vídeos. Busca lá as playlists, tem mais de 100 vídeos, 100 estudos bíblicos lá. E tem desde o capítulo 1, já estamos no capítulo 6 de Apocalipse. Veja lá, faça uma maratona, uma série, em vez de ficar vendo porcaria na Netflix, cancela a Netflix e começa a estudar a palavra de Deus, porque cada dia que passa, estas coisas estão mais próximas de acontecer, e nós temos que estar preparados para não ter que passar por essas coisas, né? Quando Jesus venha, que ele nos leve, tá bom? Então, fico por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, algum comentário, escreve aí nos comentários, entre em contato comigo pelo WhatsApp, e eu ficarei feliz em ajudar vocês, tá bom? Se gostou do vídeo, dá uma curtida aí, compartilha, pega o link, compartilha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Stories do Instagram, por WhatsApp, enfim, para que outras pessoas comecem a entender o Apocalipse. Não é para ter medo. Tem pessoas que falam, mas eu tenho medo, não gosto. Não é para ter medo. A Bíblia fala que feliz é o que lê o Apocalipse. Por quê? Porque a igreja, ela não vai passar por essas coisas. Aqueles que são de Deus são guardados por Ele. Tá bom, queridos? Então, que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.